Começou a Sabirosca. Então, olha só. Como sempre, a gente vai... Como a gente tá com alguns exercícios pra trás, vai ficar 29, 31 e 35 pra hoje. Depois, o que der pra gente concluir na data de dia 13, tá? No último dia lá, dos conteúdos médios, né? Que a gente tem aqui, que é o dia 11 do 7. Aí, os últimos ali, quem sabe, a gente acaba não fazendo. Mas vamos lá. O negócio é pegar a estratégia de como fazer a questão. Pessoal, eu vou encher o saco de novo. Sempre vou encher o saco com relação a isso. Porque a gente tem que abrir mão. A gente precisa para a prova do Enem, abrir mão da nossa visão URGS de ser. A prova da URGS é uma prova muito teórica, muito técnica. Ela cobra umas coisas muito mais complexas que o Enem. O Enem é mais superficial. Bem mais superficial em termos de conteúdo. Só que, por outro lado, o Enem tem uma coisa que é habilidade de leitura. Ele obriga que tu faça a leitura. Ele obriga que tu destaque as informações. Por isso que os caras se fodem em natureza. Os caras se fodem horrores de natureza porque eles têm dificuldade de ler os contextos, de entender os contextos. E não é porque é difícil natureza. É porque, na verdade, a vida inteira na escola, o cara não é habituado a ler contextos. O cara não é habituado a ler o mundo pela vista da ciência da natureza. Né? Pela física, química, biologia, entender qual é que é a situação que se encontra. O cara é muito habituado a decorar conteúdos. Decora conteúdo, chega na prova do Enem com aquele mundo de decoreba e não consegue aplicar. A prova do Enem é uma prova que te cobra contextos. Então nós precisamos desse contexto. Por isso que eu vou muito encher o saco de vocês. Primeiro lê o comando, destaca as principais informações. Do comando tu vai lá pro texto base, encontra as relações do comando, a palavra do comando lá no texto base e se apega ao contexto. Tem muita gente que erra a questão abraçada no conteúdo. Se abraça no conteúdo com uma violência que não larga mais, parece. É impressionante. E nós precisamos entender que a prova do Enem, ela cobra uma visão mais ampla. Não é a unha do dedo minguinho esquerdo, não sei o quê. Não, cara, é algo mais amplo. É mais relacional com o ambiente. Por isso nós precisamos abrir mão dessa ideia mega conteudista que a prova do Enem, as provas do vestibular tradicionais, e no Rio Grande do Sul a gente tem uma prova que favorece isso, que é a URGS. E se nós vivermos a cabeça URGS, a gente nunca vai entender o Enem. Nunca vai pegar o Enem na sua essência. Então é muito importante que a gente, na natureza, abra mão desse mundo gigantesco de conteúdos e entenda que a prova tem um padrão médio e fácil. Que as questões difíceis são difíceis mesmo e foda-se. Elas são difíceis e foram feitas para ser difícil. Para poder chegar lá no TRI mais adequado. Mas nós não precisamos fazer todas as questões. Nós temos que cuidar para fazer as questões fáceis e médias. E é o que a gente está vendo. Questões que me pedem poucas relações. Questões que me pedem, que são mais informativas. Tá? Questões que me pedem, que me apresentam poucos ou quase nada de dados para analisar. Que me pedem só para justificar. Que me pedem só para relacionar. Nós teremos um momento que vai ser questão difícil. E eu vou mostrar o porquê que ela é difícil. Porque ela é cognitivamente difícil. Cognitivamente difícil. Pensando na questão cognitiva. Talvez vocês acompanhem aí por aí afora Instagram, YouTube, de outros professores que comentam sobre as provas lá e tal. E sim, depois que o microdado sai, depois que sai o microdado, é barbada de classificar fácil, médio e difícil pelo microdado. Mas o microdado leva o Brasil inteiro em consideração. Não tem como tu fazer, né, pensar pelo microdado, pelo dado da TRI. Não, a gente tem que classificar pelo que ela pede para que eu faça mentalmente. E é por isso que a gente tá fazendo questão de nível médio agora. Vai fazer várias questões de nível médio, mais um mês de questão de nível médio, para depois vir as difíceis, para depois vir as aleatórias. A gente vai ter essa caminhada. É importante não abrir mão da caminhada. É importante não se enlouquecer e só focar no conteudismo. Isso é muito, muito, muito importante que a gente tenha esse cuidado. Certo? Dito isso, então, vamos às questões. Tá? E assim, mais uma vez, pessoal, quem durante a correção sentir dúvida em alguma coisa, não foi assim que pensou, né? Tem uma outra perspectiva, avisa. Pode falar, fala no chat, abre o áudio, comenta, né? Troca uma ideia.
Porque às vezes é um detalhezinho da interpretação que falta. É um detalhezinho da interpretação que falta. Isso aí se fala, pode ser que facilite na hora da discussão toda. Então, é muito importante que a gente tenha essa liberdade, tá? É uma questão de liberdade. Tenham liberdade para falar a hora que vocês bem entenderem. Vocês não estão aparecendo, lembra, né? Para as gravações, vocês não estão aparecendo. Eu gravo por uma outra webcam, por uma outra tela, por outro sistema. Vocês não aparecem, só a voz aparece. Porque senão fica estranho, né? O cara que tá ouvindo gravado não sabe o que estão perguntando, do nada eu saio respondendo o negócio. Então, só isso, mas vocês não aparecem, não precisa ter vergonha na hora de fazer algum comentário. Vamos lá. Ó, com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Então, olha, né, eu preciso ler o texto, né? Tem informações no texto. Mas, muito possivelmente, ele quer saber qual seria o isômero em questão. Seria o isômero... Qual dos isômeros seguintes seria esse composto? Então, olha só. Eu tenho muito possivelmente eu vou ter um composto. Né? Eu terei um composto. E aí eu vou ver qual seria um possível isômero dele. Então aí já carrega uma base conceitual. O que é um isômero? O que seria aqui, né? Como relação a conteúdo, o que é um isômero lá da química orgânica? É uma espécie que tem a mesma, olha só, a mesma fórmula molecular, mesma fórmula molecular e estrutura diferente. O desenho dela é diferente, a organização espacial é diferente, porém a fórmula molecular é a mesma. Quantidade de, se é orgânica, carbono, hidrogênio, né, oxigênio e tal, é mais ou menos igual. É tudo igual nas fórmulas moleculares, porém ele tem estruturas diferentes. Vamos lá. Então tem que achar isso, né? Vou ler o texto, ver qual é o composto possível e qual é que seria o isômero dele, ou um isômero e o composto. Tá? Mas vamos lá. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotados taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Nada me interessa disso porque não discutiu nada que eu precisava. Combustíveis com maior índice de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeia carbônica menor, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano. Ó, o isômero do octano mais resistente de compressão. Então perceba que ele fala, ó, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Ou seja, um composto isômero do octano, que por sua vez tenha todas as condições que está escrito. Maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas da extremidade da cadeia. Ele te deu um checklist. Então eu tenho que eu tenho que conhecer aqui para responder a questão? Habilidade 24, clássica habilidade 24 da prova do Enem. Ela pede que tu caracterize, né, que tu conheça a nomenclatura química, a linguagem química, para então caracterizar materiais, substâncias ou fenômenos, transformações. Então tem que achar isso. Quem é o isômero do octano? Primeira coisa, eu tenho que saber quem é o octano. Sabendo quem é o octano, eu vejo os outros. O octano é aquele que tem 8 carbonos, 8 carbonos, só ligações simples e só carbono e hidrogênio, né? O nome octano tem isso. Então é ele é oct, 8, octan, ligação simples, octano, só carbono e hidrogênio. Então o nome retrata isso. 8 carbonos, só ligações simples entre carbonos, só carbono e hidrogênio. Só isso. É isso que eu preciso. Então vamos lá, vamos desenhar ele primeiro. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Eu já sei que sem 8 carbonos, a fórmula molecular tem que ser C8. Tem que ser C8. C8H alguma coisa.
Né? Se é só carbono e hidrogênio, tem C8H alguma coisa. Aqui eu posso fazer duas coisas, né? Eu posso contar eu acho mais simples para vocês, quem sabe contar, ou se não, quem lembra, os alcanos têm sempre hidrogênio dobro mais 2, os carbonos. Mas quem não lembra não tem problema, tá? Isso é uma memorização que não precisa. É só lembrar que carbono faz 4 ligações. Então ele tem lá 1, 2, 3 hidrogênios, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Leia-se esse risquinho como hidrogênios. Não vou colocar para não perder tempo. Então ele tem 18 hidrogênios. C8H18. Certo? Então automaticamente eu quero que tenha 8 carbonos ao todo na cadeia. Além disso, além de ter 8 carbonos ao todo, eu quero que ele seja o maior quantidade de ramificações e, além do que, ramificações mais afastadas das extremidades. É isso que eu preciso. Certo? Então a primeira fala no octano. Porra, o octano é uma cadeia grande. Ah, senhor, não pode ser o octano aqui que tá escrito? O octano é o mesmo aqui. Esses dois são mesma cadeia. Mesmo composto. Mesmo octano aquele ali. Então não vale. Eu quero um isômero dele. Um isômero do octano. Não pode ser esse. Aí vem os outros, né? Ó. Hexano, heptano, hexano e pentano. Desenhando eles, todos eles vão ter, ó, hexano, 6 carbonos. Então ele teria lá, assim. Ele é o dimetilhexano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Sendo que no 2 ele tem um pra fora e no 4 também. Ó, esse é 1. Esse é 1. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tem 8 carbonos, tem 16 hidrogênios. Ou 18 hidrogênios, mesma coisa. Só que por que eu não posso escolher ele ainda? Eu tenho outras possibilidades. Concorda que a letra C não encaixa? Qual é o problema da letra C? Tem só uma ramificação. Tem só, aqui ó, 2-metil. Tem só uma ramificação. E ele pede com maior número de ramificações. Então a letra C tá fora porque não tem ramificações suficiente. Concorda que a letra B e a letra D têm o mesmo número de ramificações. O mesmo número de ramificações e a mesma cadeia. Então, teoricamente, elas estão empatadas em ramificação em si. Certo? Olha a letra I. A letra I me diz que é um pentano, 5 carbonos, 3 ramificações metil. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma no 2, outra no 2 e uma no 4. Contabilizando, nós temos 5 carbonos na principal e 3 carbonos na ramificação. Isso me dá C8H18 também. E agora, por que a letra E é mais indicada do que B e D? Porque a letra E ela é mais ramificada. Ela é mais ramificada. Sendo ela mais ramificada, entra de encontro, né? Vai ao encontro do que o texto pediu. Maior número de ramificações. Então a letra E é aquela como o melhor gabarito possível. Sor, quanta coisa para fazer. Mas é uma coisa de orgânica bem simples, né? Nomenclatura orgânica e desenho orgânico. Esse orgânico é muito simples. Tem muito mistério no que fazer aqui. O desenho é bem tranquilo de fazer. Calzinha não viu isso ainda, né? Nunca viu esse tipo de conteúdo, então. Mas logo, logo a gente começa a ver. Ah, mas é uma questão bem tranquila. Ela só é mais média porque tem a questão de tempo para fazer. Né? E ela te dá algumas solicitações. Tem que ter cadeia carbônica menor, maior número de ramificação. E caso empate, ramificação mais afastada. Tá? Por exemplo, olha só. Se não fosse a letra E, entre B e D, qual seria mais indicada? Se não fosse a E, entre B e D, qual seria mais indicada? Por que seria a letra D mais indicada que a B? Qual é o critério que me dá a letra D mais indicada que a B? Percebam aí, o critério do texto, da caracterização. Ele pede ramificações mais afastadas, das extremidades. Não, então é o contrário. Então é a letra B, na verdade, ao invés de D. Letra B é melhor que a letra D.
Porque ele pede ramificação mais afastada da extremidade, ou seja, mais central. Ele pede mais central. Então, a letra D tem o 2 e o 5. 5 lá no final da cadeia. 2 e 4. 4 mais no meio. Então, ela seria mais indicada porque está mais central. Tá? Esse é o critério da questão. Beleza? Então, vamos lá. Questão 31. Mais uma de orgânica. Mais uma de organiquinha. Tá? E a questão 31, ela também vai se encaixar na habilidade 24. Por quê? Porque ela vai descrever tudo que ela quer e que tu, através da linguagem química, encontre um possível produto, uma possível estrutura. Então, de novo, né? Ela vai descrever para ti o que ela quer. Tá ali, ó. Para que se consiga atrair maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é. Cara, o que eu tenho que saber? Como é que a gente faz para atrair o número de abelhas, né? Atrai as abelhas. E através disso tem que saber qual é a molécula presente no produto, tá? Vamos lá, tem que descobrir quem é, como é que faz para chamar a abelha. Então ele fala, o citral, substância de odor forte cítrico, é obtida a partir de algumas plantas, como capim-limão, cujo óleo essencial possui 80% em massa da substância. Tudo certo. Em uma de suas aplicações, é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante aos feromônios liberados por elas. Sua forma molecular é C10H16O. Tá falando que, né? Para atrair tem que ter o citral. E ele explicou o citral, sua forma molecular. Com cadeia alifática de 8 carbonos. 2 insaturações. Dos carbonos 2 e 6. 2 grupos metil. Dos carbonos 3 e 7. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo que o trans que mais contribui. Então, olha o que a gente quer. A gente quer, primeiramente, uma estrutura que tenha fórmula C10H16O, tem a cadeia alifática, né, que não é aromática, de 8 carbonos. 8 carbonos. 2 ligações duplas, que estão no carbono 2 e no 6. 2 grupos substituintes metil, 2 metil, que estão nos 3 e no 7. E ainda por cima, ele quer o isômero trans dessa espécie. Olha como tudo isso é um checklist. Ele listou para ti as possibilidades. Vamos lá. Vamos tentar encontrar isso. Vamos fazer primeiro pelos 8 carbonos. Acho que todos têm 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, todos têm 8 carbonos. Vamos lá. 2 insaturações, 2 ligações duplas. Nos carbonos 2 e no carbono 6. Vamos encontrar isso. Lembrando que a numeração da cadeia carbônica sempre começa pela extremidade do grupo funcional. Então, o primeiro carbono é esse da direita. Então, aqui nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Isso para todos, né? Todos eles batem assim. Tô contando aqui, ó. A letra A. A ligação dupla começa no 2, depois começa no 6. Deu, bateu o checklist. Esse aqui, a ligação dupla começa no 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Fechou? Aqui a ligação dupla começa no 1, 2, começou no 2, 3, 4, 5, 6. Também deu. Aqui a ligação dupla começa no 1, 2, 3, 4, 5, ó. Começou no 5 aqui, então essa não vale mais. Tá fora do pedido do checklist da questão. E essa aqui também, ó. Começa no mesmo lugar, ó. As duas começam no mesmo lugar. Então essa também tá fora. A letra D e a letra E são fora, porque não bate a posição que a gente precisa. Bueno, seguindo aqui agora na nossa análise, ela pede substituintes metil dos carbonos 3 e 7. Então, a letra A começa no 3, 4, 5, 6, 7 tem outra ramificação. Ramificação, ramificação. A letra B, 1, 2, ó.
começa no 2, eu quero que comece no 3. Então, letra B também tá fora. A número C, a letra C tá no mesmo lugar. Aqui no mesmo lugar no 3 e aqui no 7. Então, sobra pra gente, resta pra gente, ver ali a questão, que elas são praticamente iguais, do isômero trans. E aí vale muito lembrar, quem é o isômero trans quando a gente fala em isomeria geométrica, né? Lembra que o trans é aquele em que eu tenho os carbonos com ligação dupla e eu vou partir, eu vou cortar um plano de simetria aqui na cadeia, né? Quando eu tiver os dois menores ligantes pro mesmo lado, por exemplo, se eu tiver outros carbonos pra cá outros carbonos, e aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio, se os dois menores, hidrogênio e hidrogênio, por exemplo, estão voltados pro mesmo lado, os menores ligantes pro mesmo lado, isso aqui é cis. É molécula chamada de geometria cis. Enquanto, quando eu tiver ligação dupla, e aí, de novo, cortando no plano de simetria da molécula. Cortei no plano de simetria da molécula. E aí, pros lados, eu tenho, por exemplo, carbono, carbono. E aqui carbono, carbono. E para um lado hidrogênio e para o outro hidrogênio, ou seja, os menores estão para lados opostos do plano de simetria, isso aqui é a estrutura trans. Eu quero aquele em que os ligantes estejam para lados opostos do plano de simetria. Menores ligantes, né? Os ligantes menores. Para isso, vamos dar um zoom na letra A e na letra C. Para a gente enxergar elas. O máximo zoom que eu consigo dar. Então, vamos lá, letra A e letra C. Só vou apagar aqui os rabiscos todos. E vamos enxergar o seguinte, ó. Percebam. Essa ligação dupla aqui é igual a essa. E elas não são geométricas. Porque os ligantes aqui são iguais, ó. Sempre que o ligante for igual na ligação dupla, não tem isomeria geométrica. Agora, essa ligação aqui e essa ligação aqui são ligações que têm isomeria geométrica. A grande leitura é perceber que, quando eu corto ela aqui, ó, nesse plano de simetria, eu tenho para cá um hidrogênio e para baixo só um carbono. Então eu tenho hidrogênio para um lado, um carboninho para o outro. Enquanto para esse lado eu tenho todos esses carbonos e para cá eu tenho todos esses aqui. Percebam que neste carbono aqui, ó, marcado, o menor é esse. Esse aqui é o menor prioridade. Esse é de menor prioridade. Agora, nesse outro carbono aqui, o de menor prioridade é o hidrogênio. Então, os dois menores ligantes estão para lados opostos. Se eles estão para lados opostos, isso é trans. Sempre que os menores estão para lados opostos, isso é a isomeria trans. Agora, se eu olhar essa de baixo, para caracterizar de baixo, ó, perceba. Corta aqui. Não te esquece que não aparece, mas aqui tem o hidrogênio. Eu olho para cada carbono. Esse carbono aqui, ó. Entre tudo isso. E esse aqui, esse é o menor. Então esse cara aqui é o menor ligante para o mesmo carbono. Agora, se eu olhar para esse carbono aqui, o hidrogênio é o menor. Os dois menores estão para o mesmo lado do plano de simetria. Se os dois estão para o mesmo lado, isso é cis. Isso é a molécula cis. A questão me pede que eu tenho que encontrar o trans. Se eu preciso encontrar o trans, então automaticamente a letra A seria o trans. É ele que é o gabarito, né? O possível gabarito. Então a letra A é aquela mais indicada de acordo com o checklist proposto pela questão. Tá? Buena. Sor, essa é uma questão média? Sim. Não pediu nada de reação, ela não pediu nada de complexo, ela te deu um checklist de possibilidades de estrutura da cadeia. Qual é o grande detalhe para nós aqui? Nós temos que lembrar das geometrias, dos isômeros geométricos. Lembrar que na isomeria geométrica tem ligação dupla, se os dois menores estão para o mesmo lado, isso é cis. Se os dois menores estão para lados opostos, isso é trans. Deu? Aí isso tem que estar ligado. Olhar para a cadeia e encontrar isso. Isso é uma questão que,
cognitivamente falando, o que pede para que tu faça, que desempenhe ações, é um desempenho de ação médio. É só um checklist, verifica. Checklist, verifica. Tá? Isso é teoricamente nível médio. Certo? Calzinha não viu esse conteúdo ainda, então não se enlouqueça tanto. Tudo bem, senhor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. 35, ó. Essa é interessante. Essa é legal. Olha só. Pessoal, esse é um tipo de questão, essa é uma questão em que ela pede muito atenção aos contextos. Atenção ao contexto. Ela pede que tu se ligue no que está sendo pedido por ela, comentado por ela. Aquilo que não foi comentado por ela, tu não pode inferir. Senão tu tá na suposição. Ah, supondo que. Ah, mas e se? Se eu vou pro lado do supondo que é o do e se, cara, a minha chance de errar é gigantesca. Não faça isso contigo mesmo, tá? Vamos ver o texto. A camada central de eletrólito polimérico é importante por quê? O que eu tenho que saber? Primeira coisa. O que tem nessa camada, né? De eletrólito polimérico. E aí, esse importante, galera, é importante ler o importante pelo fato de que, meu, se eu fosse só te perguntar isso, tu poderia me perguntar assim, tá, peraí, cara, pra que é usado essa porra, hein? Pra que é usado essa camada central do eletrólito polimérico? Pra que se usa isso? Ah, então eu tenho que descobrir pra que se usa. Porque ele pede a importância do negócio. Eu tenho que ver qual é a aplicação desse negócio e o foco é na camada central do eletrólito polimérico. Não é na estrutura como um todo, é na camada central do eletrólito polimérico. Porém, eu tenho que enxergar e saber pelo texto o que está acontecendo. Então é isso que eu vou relacionar. Eu vou relacionar para que se usa essa camada do central do eletrólito polimérico. Para que se usa? Tá? Então vamos olhar isso. Então o texto fala: músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes que respondem a uma corrente elétrica em um movimento mecânico. A oxidação e redução de um polímero condutor, olha só, a oxidação e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e ou negativas no material que são compensadas pela inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Olha o que ele fala. Então, a oxidação e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e negativas no material que são compensadas pela inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Tá? Então, isso aqui ele veio e escreveu uma ocorrência. Beleza. Por exemplo, na figura, os filmes escuros são de polipirrol. E o filme branco é de um eletrólito polimérico. Aqui eu me interesso, ó. Tá? É o eletrólito polimérico. Contendo um sal inorgânico. Então, ó, os filmes escuros são de um polímero chamado polipirrol. Enquanto o filme branco é de um eletrólito polimérico. É esse que eu quero. Eu não quero polipirrol, se liga nisso. Eu quero o filme branco. Porque ele fala que o filme branco é o eletrólito polimérico. É isso que ele quer. Certo? Contendo um sal inorgânico, beleza. Quando o polipirrol sofre oxidação, não é quem eu quero ainda. É o polipirrol. Olha só, quando o polipirrol sofre oxidação, há uma inserção de ânions para compensar a carga positiva do polímero. E o polímero se expande. Há uma inserção de ânions para compensar a carga positiva do polímero. Na outra face do dispositivo, o filme de polipirrol sofre redução. Olha só, na outra face do dispositivo,
O filme de polipirrol sofre redução e expulsando ânions. E o filme se contrai. Olha agora, atenção. Pela montagem em sanduíche, o sistema todo se movimenta de forma harmônica, conforme mostrado na figura. Então, se liga no seguinte, olha só que o texto diz e a figura complementa. Ele me fala que tu vai ter esse preto aqui é o polipirrol, que é o mesmo de baixo aqui, que tá aqui escrito, ó. Polipirrol, polipirrol, que é o polipirrol, polipirrol. É o polipirrol que sofre a oxidação e a redução. É o polipirrol. Só que olha o que ele fala aqui, olha como é crucial a leitura. Ele diz que quando o polipirrol sofre oxidação, perde elétrons, há uma inserção de ânions para compensar a carga positiva do polímero. Passa ânion até o polímero para ele ficar neutralizado. Só que na outra face, outro lado do dispositivo, o filme de polipirrol sofre redução e então expulsa os ânions. Cara, nota o seguinte, ele tá dizendo assim pra ti, cara, eu tenho lá de cá uma coisa, no meio eu tenho outra coisa, e lá do outro lado eu tenho a mesma coisa anterior, mesmo pretinho lá. É isso que ele tá me dizendo. Ô, caralho. O desenho tá mostrando essa ideia. E ele te mostra ainda que quando um dos lados, por exemplo, sofreu sei lá, oxidação, sofreu uma oxidação, perdeu elétrons, por exemplo, então vamos supor assim, ele veio e perdeu elétrons saíram do negócio. Esse filme iria contrair. Ele contraiu, perdeu elétrons, contraiu. Só que do outro lado da placa vai entrando ânions, espécies carregadas com carga negativa, vão migrando até chegar nessa placa aqui que perdeu antes, para poder reconsiderar a carga. E aí ele volta a neutralizar de novo. Então ele fica positivo, contrai, recebe elétrons, descontrai. Fica positivo, contrai, recebe elétrons, descontrai. E assim o tempo inteiro acontecendo. Assim acontece. Qual é o nosso foco? Pelo amor de Deus, qual é o nosso foco? Nosso foco está nesse meio aqui. O nosso foco é desse meio. O nosso foco não é nas placas laterais. É o polímero central. A camada central do eletrólito polimérico. Olha como interpretar o negócio, né? É nem interpretar, né? É compreender a leitura do negócio. Ela vai favorecendo a gente a resolver a questão. Ah, então, o que acontece é isso. Ele perde elétrons, oxida, por algum motivo, contrai, de uma outra placa vem ânions e ele contrai. O tempo inteiro isso acontecendo. O texto falou isso. Eu nunca vi uma porra dessa. O texto falou isso pra gente. Vamos para as respostas. E aí vem, qual é a importância dela? Ele diz que, a letra B fala, absorve a irradiação de partículas carregadas. Primeira coisa que, quando ele fala em absorve, nos dá a ideia de que se ele está absorvendo, as partículas carregadas vão ficar lá dentro dele. E não é o que acontece. Não é o que acontece. A gente já, pelo texto aqui, ó, ele fala que, entra inserção de ânions, compensando a carga positiva, o filme se expande. Na outra face, ele perde, expulsando ânions. Então, de uma face para outra, eles estão passando carga. Então não é que o filme central absorve o negócio. A primeira coisa é esse. Mas se tu não tivesse matado pelo absorve, eliminado pelo absorve, tem um outro detalhe. Cara, ele diz o aquecimento. Ele fala o aquecimento elétrico. E aí vem a pergunta, em que momento o texto te falou que acontecia aquecimento? Ah, Sor, mas no meu chuveiro, quando passa corrente elétrica, ele esquenta. Foda-se o teu chuveiro.
Foda-se. O texto não falou sobre isso. E é muito comum o cara se apegar a esse detalhe do tipo assim, mas e se passar uma corrente elétrica e esquentar? Cara, não importa o e se. O texto jamais falou em aquecimento, então não dou bola para o aquecimento, não foi dito que aquece. Em momento algum o Trotsky falou que esquentou. Ele fala em oxidação, ele fala em redução. Fala em redução, não, e oxidação, mas ele não fala em aquecimento em momento algum. Então, qualquer questão que me fale de aquecimento, porra, eu tô fugindo do contexto. A letra B diz: apesar de que eu achar que absorve não é bem encaixado no contexto. Mas tá por duas lados. Absorve dá uma ideia de ficar preso, né? Absorver, entrar pra dentro e ficar lá. E o aquecimento não foi discutido. A letra B nos diz assim: permite a difusão de íons promovida pela diferença de potencial, fechando um circuito elétrico. Achei interessante, porque ele fala assim: difusão é passagem. A ideia de permite a difusão. Então ele permite a passagem dos íons. Sim, permite. Promovida pela aplicação da diferença de potencial. Sim, fica um lado negativo, outro positivo, dá uma diferença de potencial. Então, sim, gera uma diferença de potencial. E faz fechar um circuito elétrico. Sim, faz fechar um circuito elétrico. Ele tá positivo, vem uma carga negativa, fecha o circuito. Então é possível. Mas vamos deixar isso aqui mais ou menos marcada, porque lembra que a gente pode ter outra possibilidade mais concreta ligada ao texto. A gente não se apega na primeira. Letra C. Mantém um gradiente térmico de novo. Mantém um gradiente térmico no material. Térmico no material. E aí, de novo, o texto não me fala em momento algum em temperatura, calor, aquecimento, resfriamento. Nada foi dito com relação ao aspecto térmico. Ele foi citado o aspecto elétrico, não térmico. No material para promover dilatação contra ação térmica. De novo, fala dilatação é térmico. Não, não é nada térmico isso aqui, cara. Isso aqui é tudo elétrico, não é térmico. Então, eu afirmar que ele é térmico, eu tô indo na suposição. Eu estou supondo que a corrente elétrica vai esquentar o suficiente. Eu não sei. Eu não sei se vai esquentar ou não vai esquentar. Eu não faço ideia. Ó, permite a condução de elétrons livres. Elétrons livres promovida pela aplicação da diferença de potencial, gerando corrente elétrica. Galera, qual é o grande detalhe dessa aqui, ó? Elétrons livres. Elétron livre é conceito metálico, né? Elétron livre é quando a gente tem uma espécie metálica. Os metais têm elétrons livres. Os metais são cátions ligados através de uma força eletrostática com elétrons livres. Então, quando a gente explica a ligação metálica, a gente está falando que a corrente elétrica é possível acontecer porque há elétron livre, quando aplica a diferença de potencial, eles migram. Mas tem que ter elétron livre, e não é o que tem. Não tem elétron livre aqui discutido no texto. O elétron livre é algo dos metais. Isso não é um metal. Não tem metal aqui em questão. São polímeros condutores. Então, essa afirmação ficaria muito perto de metais. E a última fala: promove a polarização das moléculas poliméricas, o que resulta no movimento gerado pela aplicação da diferença potencial. Na real, aqui, a camada central do eletrólito não promove uma polarização. Quem se polariza são os polímeros externos. Os externos, sim. Os externos ficam polarizados por etapas, com polo positivo, um polo negativo, mas o filme central de eletrólito, ele não promove a polarização. Tanto é que, na real, ele combate a polarização. Por quê? Quando está polarizado, o que acontece com o filme? Com a camada central? Ela permite que o ânion passe de um lado para o outro para que dê essa contrária polarização, para que neutralize esses polos. Então ele não promove, ele impede. É até forte demais falar impede. Ele só permite a passagem de íons de um lado para o outro. Então a letra B é aquela que está mais ligada
tá? Está mais ligada ao próprio estrutura do contexto do polímero. Ao próprio estrutura do contexto. Até porque esses elétrons livres que fala aqui, né, eles estão ligados à perda e tal de elétrons aos polímeros de polipirrol e não ao polímero central do eletrólito polimérico. Não é o central. Então esse que é o detalhe principal. Cuidem, porque o texto te falou tudo que ele queria. A gente matou as duas primeiras por falar em aquecimento, não estava certo. E aí as duas últimas por não falar do próprio polímero central. Ele focava mais nos outros. Então olha o contexto da questão desenhando pra gente o que ela quer que a gente faça. Então esse é um cuidado que vocês têm que ter muito, muito marcante. Ah, eu peço muito pra vocês isso. Cuidem com o que está sendo discutido. Tá? Buena. Número 30 e quanto foi essa? 35, né? Agora é 36. Ó, 36, uma questão de cálculos químicos. Né? Não é uma estéquio, é uma questão de cálculo químico. E essa é uma questão, galera, que ela poderia estar lá na prova de matemática quase. Ela poderia estar na prova de matemática. Porque ela é simplesmente uma questão de transformar unidades de medida. Tu só transforma as unidades de medida. Vamos lá. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol para a constante do Avogadro e a massa molar do cálcio como 40 gramas por mol, tem a pergunta. Eu marquei isso porque ele é para considerar aquilo ali, então tu vai ter que usar aqueles valores. Qual é a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades diárias, né? Eu tenho que saber qual é a quantidade mínima diária cálcio para suprir as necessidades. Para então eu relacionar a quantidade de átomos. Então primeiro eu tenho que saber qual é a quantidade diária de cálcio que tem que tomar para suprir a necessidade e ver quanto isso vale em átomos. Calculando ali, transformando simplesmente. Foca que a discussão é com o cálcio. Eu vou olhar para o cálcio que ele tem que tomar. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro, 1000 miligramas. 1000 miligramas. Uma alimentação balanceada, na verdade nem precisa mais ler isso quase, né? Enfim, que evitar futuro, osteoporose, doença de osso, características. Fechou. Por que eu posso parar de ler, né? O que eu queria saber? Qual era a quantidade de cálcio tomado? Já foi dito pela dose diária recomendada. Então é 1 grama. 500 miligramas, isso vezes 2, que é o dobro. Isso me dá 1000 miligramas, que é a mesma coisa que 1 grama. Ele tem que tomar 1 grama por dia. Beleza? E agora a gente faz o seguinte, né? Vamos lá. Qual é a minha certeza aqui nesses cálculos? A minha certeza é aquilo que a gente sempre fala lá em estéquio, em cálculo químico. Eu sei que 1 mol de cálcio, ele tem 40 gramas de cálcio. E que automaticamente acumulam 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Essa informação que eu tenho, que eu sei, eu conheço. Aqui, né? Por mol, massa molar para cada 1 mol. Então, esses são os dados que eu conheço. Qual é a minha dúvida? A dúvida é quantos átomos de cálcio? Então, é X átomos de cálcio são necessários para atingir a meta diária, que é 1 grama de cálcio. Tá aqui meu cálculo. Sor, o que eu faço com isso aqui? Nada, deixa ali. É só para ter segurança no que tu vai calcular. O meu cálculo é, se 40 estão em função de 6 vezes 10 a 23, 1 vai estar em função de x. Então, matematicamente, eu multiplico esse por esse e divido por esse. E a gente vai ter 1 vezes 6, que vai dar 6, vezes 10 dá 23, dividido por 40. Eu vou transformar como? Ao invés de 40,
eu vou fazer como... eu faço como 4 vezes 10 na 1. 4 vezes 10 na 1. Então é 6 dividido por 4. Sim? Então, 6 dividido por 4, isso dá... dá 1 e alguma coisinha, né? 1,5, ó. Deve dar em torno de 1,5 aqui, ó. 1,5. É 1 inteiro e mais um pouco. Então é 1,5 mais ou menos. Então, 1,5, 10 na 23 menos 10 na 1, isso é vezes 10 na 22. Tranquilo isso? Miguelito? Bom, Miguelito? Então, de boas. Bem tranquilo, né? Sabendo armar a estrutura, aquela clássica que a gente sempre fala. Um molde, qualquer coisa. Tem sempre a quantidade de massa de acordo com a tabela periódica que eles te deram ali. E sempre que for um molde, está relacionado a 6 vezes 10 a 23. Aquela linha da certeza que eu conheço, a linha da dúvida é aplicar a pergunta. A pergunta foi quantos átomos de cálcio para 1 grama. Tá? E aí é matemática case. Lembra sempre assim, gente. Não precisa calcular a base 10 de começo para não sofrer. Utiliza a base 10 lá no final, depois que tu fez o resultado, né? Que nem aqui, 6 por 40, transforma em base 10. Mais fácil de calcular. 6 por 4, barbadinha. Aí tu olha 6 por 4, vai dar 1 e alguma coisa. Olha para as respostas, só tem 1 e alguma coisa aqui, ó. Essa é 7, 7. Então se fosse o contrário, por exemplo, fosse 4 por 6, aí sim. 4 por 6 é 0 alguma coisa. Aí tu não iria num e pouco, iria num, é mais pra cima de 5. É 0,5 pra cima, então 0,7. Por exemplo, pela lógica aqui. Um trabalho com aproximação é muito tranquilo de fazer isso. Buena. Próxima questão é já a próxima questão. 37. Galera, 37 é uma questão de... que entra no grande grupo das... grande grupo da radioatividade. Da radiação, radioatividade. E a radioatividade, ela entra muito na questão da cinética química. Então, povo, toda vez que caiu questão de rádio, e cai direto questão de rádio. Direto questão de rádio. Nas questões de rádio, a gente pode, geralmente resolve, são duas formas. Uma delas é falando da energia nuclear ali, né, dos problemas nucleares, já resolveu questões. Quando ela é propriamente da radioatividade, é meia-vida. Geralmente é meia-vida. E é esse caso. Ele fala em meia-vida. Mas vamos lá, ó. A questão fala assim: considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, qual será a massa, em miligramas, do nuclídeo restante após a aquisição da imagem? É mais próximo a D. Então, partindo de 1 grama do medicamento tal, qual será a massa em miligramas desse nuclídeo que sobra depois que a imagem foi adquirida? Tá? Bom, vamos ver isso. Vamos ver o texto. O texto fala. Eu tenho que saber o quê? Tem que saber como é que essa imagem é obtida. Só isso que saber. Como é que a imagem é obtida. Porque eu tenho 1 grama dele já e eu quero saber quanto vai sobrar no final, após a aquisição da imagem. Então eu vou ver como a imagem é obtida para saber de que forma ela consome esse troço ali, esse medicamento. Ah, tem que descobrir isso. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11, é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais de cérebro, por meio de tomografia com emissão de pósitrons. Certo. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida, falou em tempo aqui, né? Ele falou após a aquisição da imagem, então, tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação tal. Eu já sei que para cada uma meia-vida, eu vou ter 20,4 minutos. E aí vem o conteúdo. O que a meia-vida significa? É o tempo, se liga, é o tempo para decair, para consumir metade da amostra original. Metade da amostra. Então, depois de 20,4 minutos,
A amostra que antes tinha, sei lá, no caso, 1 grama, ela vai ter 0,5 gramas. Depois de 20,4 minutos, ela vai ter 0,5 gramas. Tá? Isso é uma informação. Aí ele fala assim: a partir da injeção da glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Cara, isso aqui nem precisa mais. Ele me falou que vai ter 5 meias-vidas. Então ele vai decair 5 vezes. A questão não pede o tempo total, ela pede a sobra da massa. Então ele vai decair 5 vezes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se começa com... Ele quer em miligramas, né? Ele quer a resposta em miligramas. Então se ele começa, por exemplo, com 1 grama. Se começa com 1000 miligramas, se ele começa com 1000 miligramas, a partir da primeira meia-vida, passou a primeira meia-vida, vai ter 500 miligramas. Passou mais uma meia-vida, ele vai ter 250 miligramas. Passou mais uma meia-vida, terceira meia-vida, ele vai ter 125 miligramas. Passou mais uma meia-vida, a quarta meia-vida, ele vai ter 61,5 miligramas. 60 ali, 122 ali, tá. 0,25, né? Mas tá bom. Miligramas. E aí, quando cair agora pela quinta meia-vida e última, ele vai a 30 e alguma coisa. Ele vai a 30 e alguma coisa. 30 e meio, 31 e pouco. Então, olha só, aqui a gente tem 30 e alguma coisa. É a única que vai ter 30 e alguma coisinha. Ah, então, ó, percebam que as meias-vidas são sempre esses decaimentos que vão acontecendo com metade da anterior. Não pode pensar que, eu tenho 100% da amostra. Decaiu a primeira vida, chegou a 50%. Decaiu a segunda, chegou a 0. Não, é sempre metade da anterior. Metade da anterior. Então, se a anterior foi 50, agora é 25. Agora é 25%. 25. Caiu de novo, pela terceira vez, agora é 12,5. E assim por diante. Então, sempre nessa pegada. Sempre nessa pegada. Tá? Então, cuidem com esse tipo de situação, que é um tipo de situação bem tranquilo na prova, né? Geralmente ele cobra da gente tempo de meia-vida, então aqui vai... relação, né, da meia-vida, então aqui 31,3 mais ou menos, que daria a quantidade de massa que sobraria após a aquisição da imagem e após 5 meias-vidas. 38. Interessante a questão. Questão de ligações químicas, que nos fala, né, vai dar para nós a seguinte definição. Seguinte leitura. Olha só, a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano se deve ao quê? O que eu tenho que saber? Primeira coisa, qual é o critério de eficiência? É eficiente no quê? Qual é o critério que tu usa de eficiência? Uma coisa é tu tratar a eficiência como, sei lá, relação valor, alguma coisa, durabilidade, não sei. O que é eficiência? Então, sabendo o que é eficiência, eu vou ligar das fraldas descartáveis, o que tem na eficiência na fralda descartável em relação às de pano. Então eu vou confrontar informações, né? Eu vou ver o que tem nas de fralda descartável e a de pano, devendo alguma coisa. Vamos lá. As fraldas descartáveis contêm um polímero descartável. Polímero que é o poliacrilato de sódio, que é o número 1, um desenho. São mais eficientes na retenção de água. Então o foco é esse, ó. A eficiência na retenção de água do que as fraldas de pano convencional, constituídas de celulose.
Então percebam que eles estão confrontando ter um polímero chamado poliacrilato de sódio com as fraldas convencionais de pano que tem celulose. E ele me dá os números, ó. Então o número 1 é o poliacrilato e o número 2 é a celulose. Lembrando que o foco é reter a água. Por que que o poliacrilato retém mais a água do que a fralda de pano? Essa é a pergunta em si. Essa é a leitura que a gente faz da questão. Vamos lá. Então ele fala que as interações do tipo dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água. Cara, o poliacrilato tem uma interação mais forte, que é iônica aqui, ó. Ele tem uma interação mais forte, que é a interação iônica. Sempre lembrando que a interação íon-dipolo é a mais forte de todas. É a mais intensa. Então não é a interação dipolo-dipolo do poliacrilato. Errado. Letra B. Interação íon-íon mais forte entre o poliacrilato e a água. Cara, lembra que a água, H2O, a água na real, vou até fazer assim. A água, ela interage por uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, que é um dipolo elétrico, ela tem um dipolo elétrico negativo no oxigênio e dipolos elétricos positivos nos hidrogênios. A água tem dipolos elétricos que a principal forma de interação quando ela atua, quando ela é a principal, é a ligação de hidrogênio. A água não atua como uma interação iônica. Por quê? Porque ela não tem carga. Ela não tem um mais e um menos, um cátion e um ânion. Então não tem uma interação de íon. Tá errada a palavra íon aqui da água. Né? Tá errada a expressão. Letra C. Ligação de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água em relação às interações íon-dipolo na celulose e a água. A celulose nem tem íons em si. Por ver, ó, a celulose, ela interage por ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Letra D. Ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água, até o poliacrilato, a principal interação dela é a interação íon. Por mais que ele possa fazer aqui, eu lembro que a gente falou em aula, ó. Isso aqui é um sítio, é uma região que pode receber ligação de hidrogênio. Ela pode receber aqui. Ela pode receber ligação de hidrogênio. Ela não oferece, mas ela pode receber. Porém, sempre quando pode receber e o que oferece, eu vejo a mais forte. A mais intensa é a iônica. A mais intensa é a iônica no poliacrilato, né? E ele tá dizendo que a ligação de hidrogênio é mais forte entre o poliacrilato e a água em relação à interação de polo induzido. O polo induzido é apolar, gente. O polo induzido é apolar. E a gente vê que a celulose tem ligação de hidrogênio. Ela não é apolar. Então a expressão de polo induzido aqui tá errada. Tá fora conceito, né? E até mesmo a própria água não faz de polo induzido, acabamos de falar. Então tem erro aqui e ali, ó. Dizendo que a água interage com o dipolo induzido. Tanto é que a água nem interage com quem é apolar. Né? Não tem interação por dipolo induzido. Tá? Então ficar ligado nisso é de suma importância, tá? A última, que é o que sobrou pra gente, né? Tudo foi cortado fora já. É a última letra E, mas ela fala, ó. A interação entre o íon e o dipolo. Ó, um íon e um dipolo. A água tem dipolo e o poliacrilato tem íon. Mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. Em relação às ligações de hidrogênio, ó, ligações de hidrogênio que a água pode fazer com a celulose e as moléculas de água. Então a letra E é aquela que descreve as interações intermoleculares. O que eu tinha que saber aqui? Quais são as 4 interações intermoleculares? De novo, ai, nossa, é um conteúdo aprofundado? Não, querido. Não é aprofundado, é um conteúdo bastante superficial até. Porque ela só pede que tu saiba quais são os 4 tipos de interação intermolecular. E os mais intensos. Quais são eles? As interações por íon dipolo são mais fortes que ligação de hidrogênio. E por sua vez, é mais forte que dipolo-dipolo. E por sua vez, é mais forte que polo induzido. Essa é a sequência. Como é que eu sei quem é que faz íon dipolo?
Quem tem na estrutura um íon, uma carga positiva ou negativa. Como é que eu sei quem faz ligação de hidrogênio? Quem tem o H ligado ao PON. Como é que eu sei quem faz dipolo dipolo? Quem não tem H ligado ao PON, mas é polar. Quem é que faz dipolo induzido? Os apolares. Cara, sabendo essa sequência, o cara matava aquela questão. Só sabendo isso. Não tinha nada de muito mirabolação. Sabendo isso, o cara matava aquela questão. Tá? Então vejam, a prova do Enem é uma prova que, conceitualmente, ela é um tanto quanto superficial. O grande detalhe é que ela é uma prova que te pede uma grande habilidade de leitura. É uma enorme habilidade de leitura. Questão de número... Agora é... Essa era 38. 40. Cara, essa é uma questão... Ah, eu coloquei ela... Olha só, tá? Eu coloquei essa questão como nível médio, por mais que ela pareça uma questão de reação química, eu coloquei ela como nível médio, por quê? Porque tu vai chegar na resposta pelo domínio de linguagens. Tu vai chegar na resposta sabendo os grupos que foram comentados que tem que ter na estrutura. Sabendo disso, tu mata a questão. Vamos lá. Vamos ler ela aqui. A partir do texto e dos produtos da degradação apresentados, a estrutura química que representa o glifosato é. Então, eu tenho que saber qual é a possível estrutura química, né? A partir do texto e dos produtos da degradação. Ah, então tem que saber, pô, o que o texto me fala sobre. Ah, e aí eu vou te mostrar o porquê que eu classifiquei como média. Eu classifico como média e não como difícil, por mais que ela pareça uma questão de reação química, ela não é uma questão puramente reação, tá? Ela não é puramente reação química. Vamos lá. Então ele fala, o glifosato tem fórmula tal, é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Ou seja, o glifosato tem tal fórmula. Eu tô marcando ele porque ele fala essa estrutura química do glifosato, tá? Então, por isso que o glifosato eu marquei. Este composto possui os grupos funcionais. Olha só, ele descreveu para ti. Possui os grupos funcionais. Carboxilato. Ou seja, tem que ter na estrutura um ácido carboxílico. Tem que ter um ácido carboxílico. Além disso, tem na estrutura um grupo amino. Logo, tem que ter a função química amina. Tem que ter uma amina. E ainda por cima, um fosfonato. Tem que ter um fosfonato. Tem que ter um grupo fosfonato. Tá? Beleza. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de organismos que usam produtos que os produtos da degradação são o ácido amino metilfosfônio, que tá ali, o AMPA, e o N-metilglicina, que é essa cosina que tá aqui. Tá? Então ele vai me mostrar que ele vai ter as estruturas que eu preciso buscar. Eu preciso buscar, né, um grupo que na cadeia tem que ter um ácido carboxílico, ele tem que ter um grupo amina e um grupo fosfonato. Ácido carboxílico e amina, tranquilo de achar. O fosfonato, cara, olha para a estrutura da degradação, esse grupo aqui. E ele pede que é através dos produtos de degradação. E a partir do texto. Então o texto me deu carboxilato e amino. E fosfonato. Ligando com o negócio, eu vejo quem é o fosfonato de fósforo. E além do que, eu sei que a fórmula é C3H8NO5P. Vamos lá para os produtos. Eu quero encontrar ácido carboxílico e amina. Lembra, ácido carboxílico é aquele que eu tenho grupo ácido carboxílico, isso aqui. Grupo ácido carboxílico, isso aqui, ó. Eu quero um ácido carboxílico.
Vamos lá, então. Tem que ter ácido carboxílico. Letra A, não tem ácido carboxílico. Cadê o ácido carboxílico na letra A? Não tem, então não pode ser. Letra B, tá aqui, ó. Aqui tem o ácido carboxílico. Letra C, aqui tem ácido carboxílico. Letra D, não tem ácido carboxílico. Letra E, não tem ácido carboxílico. Fiquei com B e C. Grupo amino. Tem grupo amino aqui. Tem grupo amino aqui. Amino é com nitrogênio. Aqui. Grupo fosfonato. Tá aqui. Checklist. Aqui. Fosfonato. Tá aqui. Sor, como é que eu vou saber quem é quem agora? Cara, olha a fórmula. C3H8NO5P. Conta. Tem que ter 3 carbonos. Então ele tem aqui, ó, a letra B. Tem 1, 2, 3 carbonos. Letra C. 1, 2, 3, 4 carbonos. Não pode ser. Letra B. Então veja. Ah, Sor, mas não era uma reação orgânica? É uma reação orgânica. Mas tu não resolve por reação orgânica. Tu resolve por domínio de linguagem das espécies. Saber quem é um ácido carboxílico. Saber quem é uma amina. Saber quem é um grupo fosfonato pelo desenho. Tá ali o desenho. Eles mostraram. Contar a fórmula. Isso tudo é domínio de linguagens. Isso não é reação orgânica. Mais uma vez a prova do Enem ficou superficialmente dentro das memorizações de conceitos. Não aprofundou em termos de linguagens, né? Em termos de reação e produto e tudo mais. Tá? Então, mais uma vez, ela trata conceitos ali bem superficialmente. 42 agora. Cara, essa 42 é uma questão que deveria estar em matemática. Foi tratada em química, mas é uma questão que estaria tranquilamente em matemática. É? Vamos lá, por quê? Qual é o volume máximo da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Então, eu quero saber qual é o volume máximo da solução do medicamento administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de modo que não ocorra hemorragia. Então, eu quero fornecer um volume pela intravenosa no indivíduo e eu não quero, o critério é, não pode ter hemorragia. Então tem que saber que solução é essa, que medicamento é esse, como é que ele age e o que precisa para ter hemorragia. Essa é a discussão. Vamos lá. A varfarina é um fármaco que possui agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante. Tudo certo? Que ele falou aqui, coagulante. Desde que seja presente no plasma, com uma concentração superior a 1 mg por litro, tudo bem. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. Então, meu foco é aqui. E o 1, não interessa. Quero que não tenha hemorragia, por isso 4 mg por litro no plasma. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma. Exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. O medicamento, a varfarina, é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. Então, o medicamento, concentração de 3 mg por ml. Um indivíduo adulto, com um total sanguíneo de 3 litros, será submetido a um tratamento desse porte. Então tá aí. Eu quero enfiar o medicamento no maluco, de modo que ele não fique com o máximo pode 4 mg por litro do sangue, sabendo que vai se dissolver no plasma e ele tem 60% dos 5 litros. Vamos lá. Qual é a minha certeza inicial? Minha certeza é que o maluco tem 5 litros de sangue e isso é 100%. Eu vou colocar 5 litros de sangue. Ele tem 5 litros de sangue, para não mudar, não perder a unidade de medida. Isso é 100% do sangue.
60% é a minha dúvida. 60% é só o plasma. Então isso me dá X litros de plasma. 6 vezes 5, 30. Então o X é igual a 3 litros. Então o maluco tem 3 litros de plasma. Para que não tenha hemorragia, tem que ter 4 miligramas por litro do plasma. Vamos lá. Qual é a minha próxima certeza? Eu preciso de 4 miligramas. 4 miligramas da varfarina dentro de a cada 1 litro de plasma. A minha dúvida é, quantos miligramas esse louco pode tomar de varfarina para que isso esteja dentro de 3 litros de plasma, que é o que ele tem. Ele tem isso. Eu vou ver que X, 3 vezes 4, 12. 12 miligramas de varfarina ele pode tomar. Como é que ele toma isso? O rabo. Como é que ele toma isso? Por via intravenosa, por uma injeção. Então a minha certeza é que essa injeção carrega 3 miligramas da varfarina para cada 1 ml do medicamento. A dúvida é se ele vai tomar no máximo 12 miligramas de varfarina, quantos ml do medicamento o cara pode tomar. E aí, 12 por 3, X é igual a 4 ml do medicamento. Letra B. Doutor, é difícil? Claro que não. É fácil? Também não, porque ela é demorada. Ela requer um tempo para resolução. Então, ela entra como uma questão de nível médio, porque ela demanda, ela precisa que tu pense e considere uma série de fatores, leia, relacione algumas ideias e aplique cálculos. Só que são cálculos de boa. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. Depois o próprio 12 dividido por 3 de novo dá 4. Então, é um cálculo de boa. Mas ele é mais trabalhoso. Ele demora um pouquinho para realizar. Mas é uma questão tranquila. 45. 45. 45 ela fala assim para nós. Ó, o fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado inicialmente no quê? Então eu tenho que saber assim, qual é o método apresentado. Eu não dei um enter aqui, né? Na prova do Enem seria assim, tá? Isso teria um enter aqui, que seria a próxima linha. Começaria por aqui, na real. Fala assim, o princípio do método apresentado é utilizado inicialmente no quê? Eu teria que saber qual é o método apresentado para relacionar, né, com a industrialização desse método. É isso que tem que saber. Vamos lá. Então o texto fala: eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Olha o que ele tá falando aqui, gente. Olha o que ele tá falando. Ele tá falando decompor a água, se fosse acidulada, né, ou acidificada, ou salgada, usando uma pilha de Daniel como fonte de força. Cara, ele tá descrevendo aqui uma eletrólise. Que ele tem uma fonte de energia elétrica. Ele vai ter um meio, uma solução eletrolítica. E ele vai decompor, quebrar a água. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo separar seus elementos, oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parece tão fraca, e, no entanto, podia ser eficiente para desfazer os compostos químicos da água. Cara, ele descreveu a eletrólise. Ele descreveu a eletrólise. E ele fala, o fragmento de romance, não sei o que, a separação dos elementos, relata a separação dos elementos que compõem a água. Ou seja, eletrólise da água. Então, o nosso foco aqui, o nosso foco está em algum procedimento industrial que seja feito através da eletrólise. O foco é eletrólise. E aí vem assim, ó, mais uma ênfase.
A prova do Enem trabalha com uma ênfase do caralho em eletrólise do alumínio. A eletrólise gigantescamente cobrada na prova do Enem é muito focada em minérios. E quem são os metais cobrados pela prova do Enem? Cobre, ferro e alumínio. Não sou eu que tô falando, é a matriz de referência. A matriz de referência fala cobre, alumínio e ferro. Se a matriz fala desses três, é muito, muito ligado. E aí vem aquela coisa de estar ligado no que a prova cobra, que a eletrólise centralmente é discutida sobre a ótica do alumínio, através da bauxita. Então isso aqui é tu ter condição de estar, né, estar atento ao que a prova cobra, a sua referência. A prova da URGS é ampla. Várias coisas podem ser cobradas. Mas no caso do Enem é cobre, ferro e alumínio. Então por isso que a gente fala que é a obtenção do alumínio a partir da bauxita. Então isso aqui é muito clássico. A prova adora cobrar alumínio, adora cobrar bauxita. Falar da bauxita como fonte, né, de fornecimento ali de alumínio. Bom, galera, vão ficar duas para trás possivelmente, 49,52. Deixa eu ver 49 aqui. Vou precisar de mais tempo. E a 5,2 também, porque há um cálculo aqui a ser feito. Então vou demorar um pouco mais de tempo. Então a gente fica por aqui, tá? Ficamos por aqui. E nos vemos então na semana que vem, na terça-feira, com a 49,52 e mais as outras que estão aqui descritas, né? Mas as outras são ali apresentadas. São no dia 20/6, 5,3, 5,5, 5,8, lá pra frente. Tá? Ficaremos com essa aqui pra próxima semana. Goods? Então, tchau pra vocês. Big beijo. E nos veremos na próxima semana.